Meu irmão, nós estamos então agora nesse momento conversando um pouco sobre a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu queria refletir com o irmão: você já se sentiu desanimado, desesperado ou desamparado? Todos nós, né? Você já passou por situações difíceis, dolorosas ou perigosas? Quem nunca, né, queridos? Você já se perguntou, já se percebeu em algum momento perguntando para Deus assim: por que o Senhor permite que eu sofra? De repente você pergunta: se o Senhor me ama, como o Senhor me ama, por que eu tenho que sofrer? Você já se perguntou por que Deus permite a gente passar por essas tribulações? São perguntas naturais quando a gente está enfrentando lutas e sofrimentos. Você já perguntou, ou melhor dizendo, você já respondeu algumas dessas perguntas, entendendo que Deus não te deixa desamparado? O apóstolo Paulo, ele também passou por muitas dificuldades, queridos. Ele passou por tribulações na vida, no ministério. Ele passou por prisões, açoites, naufrágios. Ele passou por fome, sede, frio. E até mesmo ele, segundo nesta carta a gente vê, ele tem um espinho na carne que o Senhor decidiu apenas dizer para ele assim, e não que seja pouco, né? Ele disse assim: a minha graça te basta. Mas ele então, como um servo de Deus fiel, que compreende o papel dele como cristão, e ao mesmo tempo, quando entende quem é Deus no meio dessa história toda, afinal de contas Deus é o Criador e o governador de tudo, ele não desistiu da sua fé e nem do seu chamado. Pelo contrário, Paulo aprendeu a ver o propósito de Deus em cada sofrimento e aprendeu a confiar na graça e no poder de Cristo. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, ela é uma das mais pessoais e emocionantes do Novo Testamento. Nela, o apóstolo Paulo defende a sua autoridade designada por Deus, o seu ministério e a mensagem do Evangelho. Ele é um exemplo de perseguição para que nós possamos entender como devemos nos portar enquanto passamos por perseguições como igreja. Ele luta contra ataques de falsos profetas, falsos mestres, superapóstolos que tentavam desacreditá-lo, que tentavam desviar a igreja de Corinto da verdade. Paulo também vai revelar o seu coração de pastor nessa carta, a sua profunda afeição pelos coríntios, a sua disposição de sofrer por amor a Cristo e a igreja. Ele nos ensina isso. Nessa carta aos Coríntios, Paulo nos revela os segredos de como ele conseguiu superar as adversidades, queridos, e permanecer firme no Evangelho. Ele nos mostra como o sofrimento pode ser uma oportunidade de glorificar a Deus, para crescer na santidade, para experimentar o consolo que vem do Senhor, para testemunhar da esperança que nós temos em Jesus. Paulo nessa carta, ele nos ensina como podemos ser vasos de barro que carregam um tesouro precioso, a mensagem da salvação. O tema central da carta é a glória de Deus manifesta na fraqueza humana. Paulo, um homem fraco, nós, igreja, também fracos, mas a glória de Deus, sendo manifesta no meio da nossa fraqueza, nos torna fortes no Senhor. Paulo mostra que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza de cada servo dele, que são chamados a imitar Jesus. Jesus na sua humildade, imitar Jesus na sua obediência e no seu sacrifício. Paulo também vai ensinar que a glória de Deus brilha no Evangelho da graça. E ela vai revelar, essa glória vai revelar a justiça de Deus e a reconciliação, queridos, dos pecadores com o próprio Deus. Paulo, ele vai exortando os coríntios a viverem de acordo com essa glória manifesta. E ele vai dizendo que essa glória que se manifesta na vida do cristão, da igreja e em nós aqui também, essa glória, ela revela e manifesta a santidade, generosidade, sinceridade e o amor que caracterizam, que nos identificam como verdadeiros cristãos. Hoje nós vamos mergulhar nessa carta, nos aprofundar agora, nessa carta que nos inspira, porque é inspirada pelo Espírito Santo, a aprender com o exemplo de Paulo, como podemos viver uma vida cristã vitoriosa em meio às lutas. Hoje nós vamos mais uma vez descobrir
perceber como podemos transformar o nosso sofrimento como igreja, como servos de Deus, porque padecemos por fidelidade ao Senhor, em serviço. A nossa fraqueza em força e a nossa aflição em alegria. É isso que vemos na segunda carta de Paulo. E nós vamos ver como Paulo aplica essas verdades em 4 áreas principais. Primeiro ponto, as tribulações. Nós vamos ver já já. Segundo ponto, a disciplina da igreja. Terceiro, a necessidade das ofertas. Quarto, a defesa da sã doutrina, a defesa da palavra de Deus. Portanto, queridos, estejamos preparados para sermos fortificados hoje pela ação do Espírito Santo que tem nos guiado, nos guia a toda a verdade. Verdade esta que Paulo, o apóstolo, defende e proclama com ousadia, coragem nesta carta. Tribulação. Esse é um tema transversal nessa carta, na segunda carta aos Coríntios. E todos nós enfrentamos tribulação. Eu não sei o que é tribulação para você. E temos muitos tipos de experiência de tribulação, mas uma delas para mim é ter um relógio marcando 7 minutos aqui na minha frente. Já são 6h40 agora. Relógio enorme, assustador, pastor. Não sei o que faço, acho que eu vou sair correndo. Não, vou pregar em 6 minutos e 28 segundos. Tribulações, queridos. Enfrentamos tribulações, e o apóstolo Paulo, ele enfrentava tribulações quando escreveu essa carta, e ele trata de tribulações ao escrever aos Coríntios, e são muitas as tribulações que ele havia enfrentado em Éfeso, ali saído fugido, tribulações que ele havia enfrentado na Macedônia, muitas perseguições, muitas dores, muitos problemas. O apóstolo Paulo havia largado tudo o que tinha na sua vida em prol do ministério, em prol do serviço a Jesus Cristo. E agora ele se via muitas vezes sentindo falta, sentindo dores, verdadeiras dores. Mas também a tribulação para o apóstolo Paulo, especificamente nesta carta, quando ele, que amava tanto aqueles crentes, que amava tanto aquela igreja em Corinto, vê aquela igreja caminhar por caminhos sinuosos, duvidosos. O apóstolo Paulo, ele tem a preocupação, então, não apenas de expor o seu sofrimento, mas também de relembrar para aqueles irmãos que enfrentar o sofrimento faz parte da vida cristã fiel. E aqui está o grande ponto de divisão nesta carta. Se você vai andar em fidelidade ou não. Se você vai andar de acordo com o padrão de Deus ou não. Os coríntios se mostravam muitas vezes, ou pelo menos queriam passar uma imagem de serem muito espirituais, de estarem num patamar muito elevado no seu caminhar com Deus, mas na realidade, muitas vezes aquilo não passava de orgulho vão, não passava de aparência. Mas o apóstolo Paulo, ele faz questão de relembrar de forma muito clara, que o verdadeiro ministro do Evangelho, que a verdadeira igreja, solidificada na mensagem da cruz de Cristo Jesus, ela é uma igreja que se apresenta pobre, ela é uma igreja que se apresenta limitada, ela é uma igreja que se apresenta enfraquecida, para que o poder de Deus se manifeste através dela. Por isso, já no capítulo 4, ele, de forma muito contundente, nos relembra que nós não passamos de vaso de barro que nada vale. Vaso de barro comum, vaso de barro que pode ser comprado em qualquer lugar, vaso de barro que quebra por qualquer coisa, o vaso de barro que rapidamente, inclusive, é até substituído. Mas que há valor nesse vaso de barro, não pelo barro, não porque custa pouco, não por causa da sua fraqueza,
mas porque o vaso de barro ele carrega algo preciosíssimo, que é o tesouro do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meus irmãos, essa mensagem ela é muito poderosa, essa mensagem ela é muito preciosa, mas ela exige de nós a disposição de abrir mão daquilo que pretendemos ser nosso direito e vivermos disponíveis para Deus, inclusive para sofrer em favor da sua causa. Me lembro que foi exatamente esse texto pregado em julho do ano 2000, num congresso de juventude lá na Palavra da Vida em Atibaia. Foi através desse texto, pregado pelo pastor Davi Merck, que o Senhor tocou meu coração. E no ano seguinte eu estava no seminário. E agora estou aqui diante da igreja do Senhor. Quanto sofrimento, meus irmãos, nesses 23 anos. Quantas lutas, quantas dores. Quantas vezes experimentei o desprezo, a falta, a dor, a angústia. Mas como é bom ler neste mesmo capítulo 4, os versos 8 e 9, versos tema desse congresso. Somos em tudo atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Essa é a vida do crente, que atravessa o vale da sombra da morte. Sim, todos os dias, mas que experimenta da parte do Senhor não apenas o livramento, mas o contentamento em meio a dores profundas. O apóstolo Paulo aprendeu isso a duras penas, porque ele mesmo clamou ao Senhor 3 vezes: me arranca, Senhor, esse espinho na carne, me arranca, Senhor, aquilo que me aflige, me livra, Senhor, desse sofrimento. E Deus lhe disse, de forma muito clara: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E por que deve ser assim? Porque o poder de Deus se manifesta quando o nosso pretenso poder cai por terra e é de todo anulado. Que Deus mais uma vez, através dos vales que enfrentamos e que atravessamos, nos faça fracos, verdadeiramente fracos, diante de todos, à luz do dia. Que a sociedade de fato nos veja fracos, para que o poder de Deus se manifeste em nós, para que ninguém lembre do nosso nome, mas que o mundo veja Cristo Jesus em toda a sua glória e resplendor. Deus, por favor, que nos nossos sofrimentos e nossos vales, nós possamos te glorificar. Manifesta, Deus, o teu poder através da tua igreja sofredora, mas que também é a igreja vitoriosa em Cristo Jesus. Amém. Exortar não é fácil, irmãos. Há umas semanas atrás, foi no dia do batismo, né? Pela manhã eu cheguei, aí tinha um jovem senhor, se estiver aí, me perdoe em nome de Jesus, eu amo. Um jovem senhor sentado ali embaixo. E eu fui, como sempre, cumprimentá-lo. Oi, tudo bem, meu irmão? Beleza, tal? Você já é membro daqui? Não, estou esperando minha filha e minha esposa, que minha filha vai batizar. Eu falei, glórias a Deus por isso, irmã. Irmão, sua esposa já é de Jesus? Já. Sua filha já é de Jesus? Já. E você? Aí ele fez assim, ó. Eu falei, irmão, deixa eu te falar um negócio. Se você, ao voltar para casa, sofre um acidente de carro, morre sua esposa, sua filha e você, eu sei qual será o endereço da sua esposa e da sua filha. E você sabe qual será o seu endereço? O olho dele ficou desse tamanho, é claro, né? E aí, irmãos, eu conversei com ele outras coisas, tal, né? Confortei. Mas quando eu estava voltando, indo para a classe, da aula, meu coração ficou apertado. Porque eu falei, eu acho que eu fui duro demais, né? E aí eu orei ao Senhor, Deus, tem misericórdia dele, Senhor, porque talvez a palavra tenha sido dura demais, mas que o teu Santo Espírito faça a obra que tem que ser feita.
O que me consola é que essa minha dor periódica de gabinetes e de conversas, né? De achar que fui duro demais, não é a dor só minha. Essa dor pertence também ao grande apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreve uma carta para a igreja, exortando um crente que o havia ofendido profundamente. E essa carta foi duríssima. Depois o apóstolo Paulo, o coração dele fica apertado, assim como o meu fica de vez em quando, e ele na sua carta aos Coríntios, que nós vamos ler, do capítulo 7, de 8 a 13, ele faz um grande desabafo, e nós vamos ler 2 Coríntios 7, de 8 a 13, diz assim, apóstolo Paulo falando: mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que um pouco de tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram com Deus, como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação, e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Veja o que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês: que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. O versículo 13, para concluir, diz: assim, se escrevi, não foi por causa daquele que cometeu o erro, nem daquele que foi prejudicado. Olha a exortação. Mas para que diante de Deus vocês pudessem ver por vocês mesmos como são dedicados a nós. Irmãos, a verdadeira mensagem do Evangelho, ela é carregada de exortação e chamamento para o arrependimento, para a confissão e fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Evangelho de Jesus nos confronta para nos levar, nos conduzir à completa mudança para uma vida plena e eterna. Jesus ensinou, irmãos, que o nosso irmão peca contra nós, ou quando o nosso irmão peca contra nós, nós devemos sim repreendê-lo. Em particular, em primeiro lugar, é você com o seu irmão, em particular você o repreende. Se ele não ouvir, se ele não atender, se ele não endireitar os seus caminhos, você deve levar uma testemunha para repreendê-lo, exortá-lo com essa testemunha. Se isto não resolver, você e a testemunha deve levá-lo à igreja, ao conselho da igreja, para que a igreja exorte no amor e ali sim defina o que vai ser feito com a decisão daquele que foi exortado. Se vai ser trabalhado para que se santifique ou se será desligado da própria comunidade. Isso está em Mateus 18, 15 até o versículo 17. O apóstolo Paulo escreve uma carta muito dura. A carta do apóstolo Paulo é muito dura e ele diz isso. Mas esta carta dura tira a intenção, os líderes da igreja, diaconato, professor de escola bíblica dominical, os líderes de departamento, os pastores, muitas vezes são duríssimos na correção daquele que está em pecado, naquele que está errando os seus caminhos. Mas assim como os líderes da igreja, o apóstolo Paulo desejava e tinha a intenção de corrigir e levar a igreja, levar o crente, levar o pecador à santificação, sem a qual, irmãos, é impossível ver o Senhor. Como devemos praticar essa disciplina? Devemos seguir o exemplo do apóstolo Paulo e agir com amor, justiça e misericórdia. Foi assim que Deus te tratou e é por isso que somos salvos, lavados e remidos pelo seu sangue. Devemos agir com amor, pois a disciplina visa o bem do pecador e da igreja. Devemos agir com justiça, pois a disciplina visa honrar a Deus e a sua palavra viva e eficaz.
Devemos agir com misericórdia, pois a disciplina visa restaurar o pecador arrependido, a comunhão com Deus e com a igreja e com os irmãos. Mas devemos também, juntamente com isso, ter um coração perdoador. Se foi ofendido, perdoe o seu irmão. Perdoar o seu irmão, e a partir daí, com o seu coração perdoador, você consola e confirma o nosso amor ao pecador arrependido, para que ele não seja vencido pelo inimigo. A correção é para que o pecador não seja vencido pelo inimigo. Paulo até se entristece pelo teor de sua carta, sim, se entristece, mas depois entende que era necessário para que houvesse cura, libertação, confissão, vida santificada em Cristo Jesus, comunhão com a igreja e cumprimento da missão em Cristo. Mas ele logo se alegra, crendo nos resultados da carta por meio do Espírito Santo. Portanto, meu irmão, se você está sendo exortado pela sua liderança, humilhe-se diante da potente mão de Deus. Toda vez que o crente abre as Escrituras, irmãos, é para ser confrontado, é para ser exortado, é para que o nosso coração seja conforme o coração de Jesus Cristo. E para que haja santificação, precisa de confrontamentos diários. Somente o humilde consegue também ser santificado. Só o humilde consegue reconhecer os seus pecados. Só o humilde consegue se arrepender de seus pecados. Só o humilde consegue confessar e pedir perdão a Deus em nome de Jesus. E a partir daí, a palavra de Deus diz: dos teus pecados eu não me lembro mais. A correção é dura, mas é eficaz em Cristo Jesus para a santificação da igreja. Em nome de Jesus, que todos sejam abençoados. Terceiro ponto dessa mensagem, irmãos, a necessidade das ofertas. Não sei porque eu fiquei com essa parte das ofertas, né? Não sei. É porque o mês de missões está chegando o mês de missões e a gente vamos realizar uma grande campanha para a glória de Deus. Queridos, nessa carta aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo vai falar da importância e da necessidade das ofertas. Nós já entendemos as ofertas como algo importante e algo da parte de Deus para nós, retornando ao Senhor aquilo que Ele tem nos dado. Às vezes ficamos um pouco preocupados de falar acerca de dízimo, oferta, até pelo nosso contexto do neopentecostalismo, onde o recurso é tratado de uma forma não bíblica. Mas aqui estamos numa igreja séria, bíblica, e que precisa ouvir aquilo que Deus fala. E Deus fala através de Paulo acerca das ofertas. Em 2 Coríntios, no capítulo 8, do versículo 1 a 15, e no capítulo 9, de 6 a 15, Paulo trata com a igreja de Corinto sobre essa importância. Ele começa a tratar com a igreja há cerca de um ano atrás. Eles iniciaram um processo de ajuda às pessoas que estavam necessitadas na Judéia, em Jerusalém, mas que eles não deram prosseguimento. Ele chama a atenção da igreja sobre isso. Mas uma outra igreja, a igreja na Macedônia, na região da Acácia, estavam apoiando, mesmo em toda a dificuldade, igrejas que não tinham tanto recurso como Corinto, estavam apoiando aqueles crentes necessitados. Mas antes de estarem ali com recurso, trazendo à frente no envelope de dízimo, eles estavam entregando eles mesmos ao Senhor. No versículo 5 do capítulo 8, ele diz: eles deram primeiro a si mesmos ao Senhor e depois a eles pela vontade de Deus. Eles dedicaram aquilo que eles tinham ao Senhor. Eles dedicaram as suas vidas a glorificar ao Senhor também através das ofertas. Quando, irmãos, você traz aqui a sua oferta, seja o real missionário, seja o seu dízimo, a oferta da ação social, você não está fazendo isso, irmãos, para você ficar mais rico, você está fazendo para glorificar ao Senhor.
O Senhor é glorificado através de 10 centavos, se o seu coração estiver glorificando ao Senhor através disso. Meus queridos, a viúva, quando ela entrega a sua oferta, uma moedinha, o Senhor recebeu. E os ricos que faziam ali grandes somas de dinheiro não estavam interessados a glorificar a Deus, mas talvez mostrar um poderio aos religiosos. Deus, irmãos, quer que você dedique o seu coração a Ele, não só o dinheiro. Quando nós fizermos isso, Deus nos dará tudo o que precisamos. Eu não sei vocês, irmãos, as pessoas que são mais organizadas fazem planilha, né? Nosso gasto, tanto aqui para lazer, para alimentação. Imagina eu com 3 crianças, né? Alimentação, toda semana leite, legume, a gente vai fazendo contas. E aí chega no final da planilha, irmãos, você diz, não vai dar. Mas chega no final do mês, dá, porque o Senhor é soberano, irmãos. Se dedique ao Senhor, Deus dá prosperidade para o seu povo. Dedique-se ao Senhor e você vai falar, de nada eu tenho falta, porque Cristo é suficiente para mim. É disso que nós precisamos, Ele é suficiente para mim e para você. Dedique verdadeiramente ao Senhor aquilo que Ele já tem dado a você. Irmãos, nós estamos pregando aqui, pastor, então eu não posso trocar de carro, construir uma casa nova. Não é isso, irmãos. É você saber que você está se dedicando totalmente ao Senhor. E você não vai ter falta de nada, porque Ele é suficiente. Ele é suficiente para o seu casamento, para a sua família, para a sua empresa, para o seu trabalho, para a sua igreja. Porque o Senhor é poderoso sobre nossas vidas. Nós precisamos entender corretamente a questão da oferta. Nós precisamos entender que o Senhor tem nos dado para repartirmos. No capítulo 8, versículo 14 e 15, diz o seguinte: suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venham a suprir a vossa falta. E assim haja igualdade, como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Essa é a premissa da igreja, irmãos. Olha, imagine aqui 2, e os 2 são trabalhadores. Nós estamos falando aqui de uma pessoa, né, que a gente olha e fala, poxa, aquela pessoa não procura um trabalho, quer viver do social, não é isso. O texto diz que os 2 foram lá. Um teve uma grande colheita, o outro não. Mas o que teve uma grande colheita foi lá e supriu a necessidade. E o texto diz que quando for o inverso, o irmão também tem que fazer isso com o outro. E a igreja então terá igualdade, ninguém vai sentir falta de nada. Ah, meus queridos, precisamos viver isso, retornar ao princípio bíblico de ajudar uns aos outros. Os desafios são muitos, mas nós precisamos confiar no Senhor. As ofertas são um ato de adoração, gratidão e amor. Jesus disse em Mateus 6:21, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde está o nosso coração hoje? Onde está o seu coração? No Senhor ou no dinheiro? E se ele estiver no Senhor, oferte, adote missionários, traga o seu dízimo à casa do Senhor, e você poderá falar, eu não tenho sentido falta de nada, porque o Senhor tem nos abençoado. Amém? Que o Senhor, para isso, nos abençoe. Pai, nós te agradecemos. Tenhamos corações sinceros, corações dedicados ao Senhor, para a sua glória, em tudo, seja com a nossa vida, seja com nossas finanças. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao capítulo de número 10 da palavra do Senhor, a segunda epístola de Paulo aos Coríntios. O apóstolo Paulo sabe claramente que ele precisa agora entrar numa batalha que ele não gostaria de batalhar e não queria lutar. A maioria dos comentaristas vai dizer que nós estamos no momento em que Paulo defende o seu ministério,
Mas na minha percepção, humilde percepção, Paulo está defendendo a igreja. Paulo está defendendo o evangelho. Há um falso Cristo sendo anunciado, há um espírito torto sendo difundido, há um evangelho corrompido sendo pregado. 2 Coríntios 11, versículo 4. E Paulo disse: basta! As armas que vocês estão usando são terríveis. Vocês estão usando armas de autopromoção. Vocês estão usando armas de avareza. Vocês estão usando armas de autoconhecimento, de autoritarismo. Basta! O apóstolo Paulo chega dizendo no capítulo 10, você pode abrir a sua Bíblia e comparar comigo. Capítulo 10, versículo 12, que ele disse assim: não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Paulo entende que não deveria usar esse tipo de discurso e não concorda que um apóstolo, e aí ele chama de apóstolo falso, profeta falso, faz. Ele disse: não devemos fazer. Ele chega a dizer, capítulo 10, versículo de número 18: pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda. Paulo entende que quem recomenda um profeta é o Senhor. Mas aí Paulo diz assim: perdi a cabeça. Eu vou usar as armas que vocês estão usando contra vocês. Ele vai começar o capítulo 11 dizendo exatamente assim: espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. O que ele está dizendo? As armas que vocês lutam são essas, eu vou usar. Eu tenho credenciais. Eu posso não ser um grande orador, mas eu tenho conhecimento, eu tenho visão de Deus, eu conheço a palavra. Eu sofri por causa do evangelho. E se é para soltar aqui um currículo que faça convencer vocês de que eu sou apóstolo, o meu currículo, disse Paulo, é melhor do que o deles. Mas por que Paulo entrou nessa, eu diria, briguinha, não é? Nessa briga e nessa falação, chamando ele a si mesmo de louco e insensato? Sabe, irmãos, porque há certas lutas que vale a pena lutar. Há certas guerras que devemos travar. Há certas batalhas que nós devemos entrar, porque Paulo não está brigando por si, ele briga pelo evangelho. Ele não está protegendo o seu interesse, ele protege a igreja. Ele está levantando e honrando o bom nome de Jesus. É neste exato momento que eu vejo o apóstolo Paulo entrando em campo, encampando sua batalha e dizendo: falsos apóstolos pregam um falso Jesus, corra deles. Ele vai dizer que esses homens são perigosos. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13. Tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo e mais. Ele disse, 2 Coríntios 11, 14. Isso não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Diga: Deus tem misericórdia. Imagina você nas mãos de um obreiro fraudulento desse, pregando um falso Cristo, anunciando um falso evangelho, debaixo de um falso espírito. Deus nos livre disso, em nome de Jesus, amém, irmãos? E é por isso que Paulo briga, e parece tão grosseira a sua palavra, ele se chega a se nominar como insensato e louco, mas ele está lutando uma batalha que vale a pena lutar. Aí você pergunta: por que, pastor? Ah, meus irmãos, porque se nós perdemos essa guerra, perdemos o que há de melhor em nós. Termino, irmãos, a exposição de 2 Coríntios, capítulo 13, lendo com os irmãos o versículo 5. 2 Coríntios 13, 5, o apóstolo Paulo vai dizer: examine-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus já está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. O que o apóstolo Paulo não quer é que a igreja de Cristo Jesus, recebendo uma visão errada, um Cristo falso, um espírito falso, um evangelho falso, que ela pratique crenças falsas e que ela não seja santificada. O que na verdade Paulo está fazendo é estar preocupado com a igreja, dizendo o seguinte: queridos, querem mudar a sua cosmovisão, querem trocar a sua forma de ver o Senhor. E se eles trocarem a sua cosmovisão, e se eles modificarem as suas crenças, isso tem um impacto direto nas suas ações. Isso prejudica seu relacionamento com Deus. Isso destrói a obra da santificação. Por isso Paulo disse: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Queridos, tenham sempre em mãos a Escritura. Lembra do ensino de Jesus? Errais não conhecendo as
Escrituras, nem tampouco o poder de Deus. Lembra das palavras do apóstolo Paulo a Timóteo? Guarda a palavra, retém a palavra que de mim recebeu. Tendo recebido eu e você, cada um de nós, o mais poderoso evangelho, briguemos por ele, lutemos por ele, preservemos a verdade da fé, porque se mudarem nossas crenças, mudam nossa visão. Se mudarem nossa cosmovisão, mudam nossas ações. Se mudarem nossas ações, isso tem impacto direto em nossa santificação. Que para tanto o Senhor nos abençoe, que para tanto o Senhor santifique sua igreja e a faça lutar a boa peleja do Evangelho, guardando a sã doutrina, examinando a Escritura, pondo para fora os falsos apóstolos. Como recebemos esse Evangelho? Com humildade, vaso de barro, tesouro só o Senhor. Como recebemos esse Evangelho? Com poder e com autoridade. Como recebemos este Evangelho? Com sabedoria. Aqui não, falso profeta. Nesta casa, nesta Bíblia você não tem lugar. Porta fora em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por esta carta. Obrigado por essa epístola. Ela é guardiã da sã doutrina. Ela é a espada do Espírito pela qual vamos lutar. Porque a tua palavra é a verdade. Santifica a sua igreja na palavra. É a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. E a igreja diz que para tanto o Senhor nos abençoe. A carta de Paulo, ela não é apenas uma carta desconectada apenas para algumas pessoas ali de Corinto, a igreja dali da região de Corinto. A carta de Paulo, ela faz parte da revelação de Deus. A revelação que é para a salvação de todo aquele que crê. Nós acabamos de mergulhar nas verdades dessa segunda carta de Paulo. Mas o que essa carta, queridos, tem a ver conosco hoje? Será que ela apenas é um documento histórico que nos conta os problemas de uma igreja antiga que nada tem a ver com a gente? Será que ela é apenas uma obra literária muito bem feita, muito bem escrita, que nos mostra a habilidade então desse escritor que foi inspirado? Será que ela é apenas uma fonte de teologia que nos fornece alguns conceitos doutrinários? Não, queridos, essa carta é muito mais do que isso. Essa carta é a palavra de Deus para nós hoje, nessa noite. É a voz de Deus para nós agora. É a vontade de Deus para cada um de nós, queridos. Essa carta, ela nos fala sobre tribulações, nós vimos aqui, que nós enfrentamos nesse mundo caído e hostil. Ela nos ensina que as tribulações não são um sinal de fraqueza ou de castigo, mas um meio de glorificar a Deus, de nos conformar à imagem de Cristo. Essa carta nos ensina que as tribulações não devem nos levar ao desespero ou à murmuração, mas sim à confiança e à gratidão. Ela nos ensina que as tribulações não devem nos isolar e nem nos paralisar, mas nos motivar a testemunhar e servir. Também aprendemos hoje, queridos, que a disciplina da igreja, ela é tão necessária e às vezes por muitos negligenciada. Ela é um ato de amor para a restauração do pecador. E nós às vezes negligenciamos. Vimos que a disciplina da igreja não é crueldade nem legalismo. É para misericórdia, é exercício de misericórdia para a restauração. Nós reforçamos que a disciplina não visa humilhar, excluir, afastar, pelo contrário, levantar o caído, o pecador arrependido. A disciplina da igreja não visa defender interesses pessoais, vinganças pessoais, nem nossos direitos, mas sim honrar a Deus e a sua palavra. Nesse sentido, a disciplina é ato de obediência e adoração ao Senhor. Também vimos nessa carta a importância das ofertas, que são uma expressão de adoração e gratidão ao Senhor, queridos. Essa carta nos ensinou e tem nos ensinado por gerações que as ofertas não são uma obrigação ou uma troca, uma barganha, mas um privilégio e uma bênção. Que as ofertas não são determinadas pela quantidade ou pela aparência, não é isso. Não é assim que funciona, mas pela generosidade, pela disposição de um coração quebrantado diante do Senhor, pela sinceridade produzida pelo Espírito Santo.
A gente viu que as ofertas não são um objetivo em si mesmas. Não é, nós não estamos aqui falando de oferta para buscar ofertas. Nós estamos aqui eventualmente falando de ofertas sim, para a proclamação do evangelho aos perdidos. E para suprir as necessidades dos nossos irmãos e assim glorificar a Deus. Essa carta também nos ensinou sobre a necessidade de perseverarmos e discernirmos a doutrina, a sã doutrina. Perseverarmos nela, preservarmos ela e discernirmos quando estamos sendo atacados com mentiras disfarçadas de doutrina. Falsos mestres que tentam implantar esse tipo de mentiras. E isso não é uma questão de opinião, de preferência, mas sim uma questão de verdade e de autoridade. Nós fomos hoje alertados, queridos, que a sã doutrina não é uma mera teoria ou especulação, opiniões teológicas, mas uma revelação de Deus e uma aplicação para a nossa vida prática. Não há como dizer que professa uma doutrina coerente, sã, saudável, vinda da palavra de Deus, e não viver de acordo com ela. E os falsos mestres não só pregavam mentira, mas viviam tudo errado também. E Paulo os combateu. Então, diante desses ensinamentos, nós concluímos aqui da seguinte forma, queridos: essa carta é uma carta viva. Assim como o próprio Paulo, nesta carta, afirma que a igreja de Corinto, e isso se estende a nós como cristãos, reflexo do trabalho missionário original dos apóstolos, assim como aquela igreja e nós conectados com a igreja universal de todos os tempos, de todas as épocas, somos cartas vivas, somos a carta de recomendação dos apóstolos, dos pregadores. Na verdade, esta carta aos Coríntios é uma carta que tem vida para nós, para que continuemos a ser carta viva, para que o mundo nos leia e receba Jesus Cristo como Salvador. É uma carta poderosa, é uma carta atual e relevante para nós. Essa carta fala ao nosso coração, a nossa mente e a nossa vontade, controla e governa a nossa vontade. Essa carta, ela fala ao nosso ser por inteiro, ela fala ao nosso passado, ao nosso presente, ao nosso futuro, e que possamos então, queridos, ouvir a voz de Deus ecoando nas letras dessa carta, com atenção, meditar nela com devoção, nos prostrarmos diante do Senhor e praticá-la com obediência. Que possamos, queridos, receber essa carta como a palavra de Deus, que é viva e eficaz, que é totalmente inspirada por Deus e apta para nos ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. Que possamos responder ao ensino desta carta, queridos, de 2 Coríntios, com fé, com esperança e com amor. Que creiamos no que ela diz, que esperemos naquilo que ela promete e que amemos o que ela ordena, queridos. Que possamos então dizer como o salmista, no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que Deus nos abençoe com a sua graça, queridos. Que Ele nos ilumine com o seu Espírito e nos guarde no seu Filho até a consumação dos séculos. Amém e amém.